Bom, eu vou aproveitar então e retomar a conversa aqui com a Tabata, e eu acho que é importante as pessoas conhecerem seus planos para a cidade de São Paulo, mas também conhecerem um pouquinho da política, da pessoa Tabata Amaral, que já é deputada federal, está no segundo mandato, e queria saber, até porque há uma crítica muito grande a respeito da sua idade, você tem 30 anos, para assumir uma cidade como São Paulo, qual foi a situação mais difícil que você lidou até hoje no mundo político, principalmente lá em Brasília, no Congresso Nacional? E como você lidou com isso, Tabata? Pergunta difícil, Michele. Primeiro, muita gente está falando da minha idade. E eu sempre estou respondendo, não se preocupem que todo dia eu acordo um pouquinho mais velha e a gente vai resolvendo esse grande problema. E ainda bem, né, que a Ainda gente acorda bem, mais velha. ainda bem, alternativa. Mas eu brinco com isso, mas sempre digo que eu quero que as pessoas olhem também para minha experiência de vida. Porque eu acho que isso conta muito para o diploma de realidade. Tem muita gente na política que nunca andou de ônibus, que nunca estudou numa escola pública. Um teve aqui. Eu vi isso. Que nunca dependeu do Sistema Único de Saúde. Eu não estou dizendo que você precisa ter nascido pobre na periferia como eu nasci para estar na política. Mas eu estou dizendo que isso ensina. Eu, com 7 anos de idade, bordava para levar dinheiro para casa. Com um pouco mais, dava aula particular. Com 18 anos, assinei minha carteira e comecei a ser professora. Eu andei essa cidade inteira de ônibus, com meu pai, que era cobrador, indo para a escola, indo para os projetos. Então, o que eu enfrentei com a dependência química do meu pai, quando eu falo de saúde mental, quando eu falo de clínica, não é de um lugar teórico. Quando eu falo da Cracolândia, é porque eu perdi um pai para o crack, eu perdi um pai para o preconceito, e eu sei o quanto que nossas famílias estão desamparadas, porque não encontram tratamento para o alcoolismo, para uma dependência química. Eu sei o que a gente sofre no dia a dia, porque eu não vivo enclausurada em Brasília. Roubaram o carro do meu padrasto faz um mês em Interlagos, roubaram o bilhete único da minha mãe faz alguns meses, sofri uma tentativa de assalto horrorosa aqui no centro de São Paulo. Então, é só para dizer que, junto com tudo que eu estudei, ciência política, com os projetos que eu aprovei, absorvente na escola, pé de meia, tem uma história de vida que eu quero que as pessoas conheçam. Inclusive, lancei ontem uma série no YouTube, que é só a pessoa colocar Tabata Amaral SP, tal primeiro episódio, vai ser um episódio por semana, segunda às 9 da noite, porque eu acho que as pessoas precisam e querem saber os objetivos, o plano de governo, o time, mas também os propósitos, os princípios, de onde cada um vem. E até uma situação que eu vivi recentemente, não foi a mais difícil, mas acho que foi a mais baixa, que tem a ver com isso, e até com a minha decisão de realmente lançar a série, é porque nós temos um pré-candidato, Pablo Marçal, que sabe-se Deus por quê, acho que ele ficou bastante descontrolado e bastante irritado com o fato de que eu expus que ele já foi condenado por fazer parte de uma quadrilha que roubava aposentado, que ele responde a inúmeros processos, e ele não soube lidar com essa crítica, com essa provocação, com essa pergunta, e ele fez um ataque baixíssimo recentemente, dizendo, infelizmente a minha família perdeu o meu pai para a dependência química, para o suicídio, e ele veio dizer que inventou uma série de mentiras, que eu não estava aqui, que eu estava nos Estados Unidos, que eu abandonei meu pai. Insistiu dizendo que quem está na rua é culpa da família, que o suicídio é culpa da família. E não foi a coisa mais difícil, mas foi a coisa mais baixa. Porque uma coisa é você me atacar. Outra coisa é você atacar a honra da minha família, a honra do meu pai. E eu saí para defender a minha família. E eu saí para defender o meu pai, porque as doenças que meu pai tinha não definiram meu pai. Meu pai era um homem doente, mas meu pai era um homem brilhante. Meu pai era um homem bom. Então, dessa pré-campanha, foi o episódio mais cretino, mais absurdo. Você vê o quanto que isso mexeu com a minha mãe, com a minha família na Paraíba. Porque uma coisa é você falar da proposta, é você discordar. Outra coisa é você inventar uma mentira para atacar. Mas, infelizmente, a nossa política, ela está normalizando esse tipo de cretinice, de baixaria. E eu, enquanto mulher, preciso responder. Preciso defender a minha família. Então, toda vez que alguém vier com uma mentira, eu vou para cima. Eu vou contra-atacar. Eu vou ser firme. Porque no dia que alguém falar alguma coisa da tua família, desonrar a tua família, e você não defender e você não se posicionar, então, inclusive, essa é uma razão pela qual eu estou contando essa história e lançando a série. Para as pessoas saberem, querem falar da minha história, então saibam da história completa. Deputada, e diante disso, a senhora, como a Michele destacou, jovem, já é deputada federal, e etc., tem toda essa história como a senhora citou, né? E
eu tenho a mesma impressão que a senhora, que de uns tempos para cá, o debate político meio que cai um pouco para a baixaria. Dá para a gente elevar o nível nessa campanha em São Paulo? A senhora entende que pode contribuir com a elevação do nível do debate político aqui em São Paulo e não ficar numa coisa mais rasteira ou pessoal? Eu acredito que sim, Nonato, e eu entendo que esse é meu papel. Eu passei o último ano escrevendo um plano de governo que eu acho que é o melhor plano de governo para a nossa cidade. Trouxe grandes ex-ministros, Celso Laffer, Cláudia Cochin, grandes ex-secretários que já atuaram, Luciana Temer, Floriano Pêsaro, gente da Polícia Militar, da Polícia Civil, enfermeiros. Por que eu dediquei tanto tempo? Todo mundo fala, Tabata, mas plano de governo não dá voto. Tabata, mas é só rede social. Mas não dá, na minha opinião, você querer ser prefeito da maior cidade da América do Sul e não estudar. E não estudar os problemas, e não juntar um time. E tem tanta gente boa, tanta gente séria, da esquerda à direita. Se a gente para de ter preconceito com ideia boa, só porque ela não é do meu time, não é do meu lado, então essa é a minha forma de contribuir para isso. Eu vou chegar nos debates sabendo debater cada secretaria, cada bairro, cada linha, porque essa é uma forma de reconhecer a grandeza dessa cidade, ou a complexidade dos problemas que a gente tem. Eu sentei para conversar com todos os últimos ex-prefeitos, sentei com Dória, com Serra, com Erundina, com Marta, com Haddad. Eles votam em mim? Não votam em mim, mas não importa, porque o que eles fizeram de bom na gestão, eu pretendo continuar. Esse negócio que a gente tem na política de elege alguém, tem que passar uma borracha, tirar as coisas boas e as ruins tem que tirar. Mas tem muita coisa boa que a Marta fez que a gente tem que expandir como os céus, que o Serra trouxe como a virada cultural, do jeito que ele fazia. A gente tem que reerguer essas coisas. Então, a minha contribuição vai ser falar de São Paulo, falar dos problemas de São Paulo. E eu tenho certeza que vocês aqui estão cumprindo um papel muito importante. Ter a imprensa, que não é para falar bem, é para falar a verdade. Questionando, indo a fundo, trazendo os números, vai ser muito importante nessa eleição.